Teatro de Bocage, Bocage no teatro. O Bocage, dramaturgo e tradutor de teatro, entre o antigo regime e o novo século. Camões, grande Camões, quão semelhante acho o teu fado ao meu quando escutejo. Estes dois versos traduzem bem a admiração que Bocage nutria por Luís Vaz de Camões, o poeta dos Lusíadas, o lírico e também o autor de teatro. No dia de Bocage, quando se celebram os 500 anos do nascimento de Camões, pretendo evocar os dois poetas, dois dos maiores autores da literatura portuguesa. Evocá-los naquilo que os une e os distingue. Destacá-los no que os torna relevantes para o leitor contemporâneo e os capacita para a sua atuação junto dos homens e mulheres do século XXI. Ambos, grandes e perfeccionistas na obra que nos legaram, viveram em circunstâncias difíceis, amaram muitas vezes sem a reciprocidade desejada e participaram no processo de expansão e manutenção do Império Português no Oriente, em particular na Índia e Macau. No já referido soneto, Bocage refere parte destas circunstâncias em que ambos se fizeram amar, aportaram na Índia e sofreram de amores e desamores. Igual causa nos fez, perdendo o Tejo, arrostar com um sacrílego gigante, como tu, junto ao Ganges sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vão, que em desejo também carpindo estou, saudoso amante. Também aqui Bocage se refere às suas dificuldades de integração num mundo diferente daquele que conhecia, europeu, lisboeta e boêmio. As ilusões com que partira e o confronto e desilusão perante uma realidade bem diversa daquela que esperava encontrar. As difíceis circunstâncias em que viveu e a falta de valorização por ele sentida naqueles lugares longe de Lisboa, comparando-se sempre com Camões. Ludibrio como tu, da sorte dura, meu fim exigiu ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Más condições de vida, no caso de Bocage, em larga medida por ter desertado do seu posto em Damão por motivos ainda desconhecidos, apenas 2 dias após ter sido promovido e colocado naquele posto. Mas também pela dificuldade de integração na sociedade goesa, quer entre os portugueses ali residentes, quer entre os naturais, com o seu sistema de castas dominante, segregador e exclusivo. Descontente pelos jogos de poder e a corrupção em que o Império sussurrava. Desiludido pelo permanente estado de guerra em que se vivia, pela manutenção do domínio dos territórios e as correspondentes rotas comerciais. Ferido pela ausência de reconhecimento e valorização da sua imensa qualidade de poeta. A corrupção reinante nos interesses e territórios dominados pelo Reino de Portugal na Índia tinha sido igualmente criticada por Camões numa sátira que circulou sem a designação do seu autor, mas que lhe seria atribuída e que o levaria à prisão. De espírito rebelde e inconformado, Camões, tal como Bocage viria a ser 2 séculos mais tarde, foi preso por diversas vezes, tanto pela crítica política e social patente em diversos dos seus textos, como por rixas e desacatos em que se envolvia. Para Bocage, a comparação com o grande poeta do Renascimento era inevitável, sobretudo porque almejava a fama, o reconhecimento do seu valor. Sem dúvida, ambicionava deixar obra que se tornasse referência para a posteridade. Bocage termina o soneto com que iniciamos estas linhas, resumindo desta forma essa admiração, num desabafo onde, ainda assim, não se esquece de imprimir alguma modéstia. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Bocage terá criado provavelmente uma visão romanceada do seu modelo. Ainda hoje, grande parte da vida de Camões está envolta em neblina, por falta de informações e registros fiáveis, tanto quanto do excesso de especulação. Persistem ainda, no senso comum, imagens heroicas e muita fabulação em torno da figura de Camões. Esta situação deve-se, em larga medida, ao caráter nacionalista do ensino da história patrocinado pelo Estado Novo. Camões e Bocage, inseridos no seu tempo, cada um à sua maneira, corresponderiam às premissas culturais e sociais do período em que viveram.
ambos desafiaram as suas capacidades criativas muito além da produção lírica, dos sonetos e outras modalidades poéticas. Camões escreveria o poema épico Os Lusíadas, assim como vários textos de teatro, enquanto Bocage tentaria a sorte nas artes dramáticas, nomeadamente na ópera, com menos sucesso, todavia. Bocage escreveu um texto dramático dedicado aos primeiros homens que, partindo da Europa, atingiram a Índia, através do mar, com o título de Vasco da Gama ou a descoberta da Índia pelos portugueses. É neste contexto que o poeta de Setúbal recupera uma das personagens de Os Lusíadas, Monsaíde. Monsaíde é o intérprete oriundo do norte da África que, segundo Camões, ajudou os portugueses nas conversações com o governador de Calicut, designado por Samorim. Segundo a tradição, teria conhecimentos de castelhano e tornar-se-ia cristão no regresso a Portugal, o que aconteceria integrado nas naus de Vasco da Gama. Na verdade, sabemos que Gama regressou a Lisboa sem as desejadas respostas da parte do Samorim por pressão feita pelos mercadores muçulmanos junto deste governador de Calicut. Regressou de mãos praticamente vazias, não tendo conseguido realizar os negócios e acordos pretendidos pelo rei Manuel I de Portugal. Sabemos, igualmente, que foram homens da sua tripulação, nomeadamente um degradado com conhecimentos de árabe, que estabeleceram os primeiros contactos, cautelando, naturalmente, os riscos inerentes à empresa. O único e verdadeiro intérprete embarcaria em Malabar, numa escala que os navegadores portugueses fizeram na ilha para reabastecimento. Almansor, o navegador muçulmano abastado, é outra das personagens que encontramos na tragédia escrita por Bocage. Os fragmentos que nos chegaram, a primeira cena e algumas linhas da segunda cena do primeiro ato, são constituídas por diálogos entre esta personagem e Monsaíde. Nessas linhas, Bocage discorre em torno das diferentes perspectivas sobre a presença dos portugueses naquelas terras, assim como acerca das relações da elite governante com Vasco da Gama e os navegadores recém-chegados, através das palavras dos dois muçulmanos, ambos residentes em Goa. Infelizmente, não conhecemos mais desta peça que, segundo Pato Muniz, amigo e editor de Bocage, teria pelo menos um ato concluído. Ao contrário de Camões, que se ocupou principalmente da exaltação da gesta dos seus e nossos antepassados, Bocage aproveita para apresentar duas faces do Império. A forma destemida com que os navegadores portugueses enfrentaram os mares desconhecidos, por um lado, que conduziram às descobertas geográficas, por outro, os meios e métodos muitas vezes utilizados, violentos e traiçoeiros, em que se desenrolaram as conquistas territoriais e o domínio das rotas comerciais. Repare-se que Bocage significativamente põe em diálogo dois muçulmanos. O conhecimento dos europeus sobre o Oriente, e a Índia em particular, era ainda reduzido, enquanto as rivalidades entre portugueses e muçulmanos tinham começado vários séculos antes. À época, os territórios que iam da costa oriental de África à China, incluída, eram designados por Índias. O Oriente ainda mal tinha despertado o interesse da cultura europeia. Mas Monsaíde não foi a única figura de Os Lusíadas a inspirar a obra de Bocage. Noutro soneto, escrito no período em que se encontrava na Índia, Bocage escreveu as predições de Adamastor realizadas contra os portugueses. Nesse soneto, Bocage queixa-se da crueldade do Adamastor, perpetrando castigos aos portugueses por vingança dos feitos de Vasco da Gama. Adamastor cruel, de teus furores quantas vezes me lembro horrorizado. Oh, monstro, quantas vezes tens estragado do soberbo Oriente os domadores. Parece-me que entregue a vis traidores, estou vendo Sepúlveda afamado, com a esposa e com os filhinhos abraçado, qual alma vorte com Vênus e os amores. Parece-me que vejo o triste esposo, perdido à tenra prole e a bela dama, as garras dos leões correr furioso, bem te vingaste em nós do afoto Gama. Pelos nossos desastres és famoso, maldito Adamastor, maldita fama. Camões vive um tempo de afirmação e expansão de domínios do Império Português, em curso. Bocage, por sua vez, experimentou um período de decadência e de grandes tensões nos territórios ocupados pelo Reino de Portugal. Em 1787, por coincidência, no período em que Bocage viajou a Lisboa, eclodiu em Goa a Conjuração ou Inconfidência dos Pintos, um grupo de clérigos e militares de origem goesa, impedidos de progredir na hierarquia religiosa e nas carreiras profissionais,
devido às suas origens, revoltou-se contra o domínio português. Esta revolta, que ocorreu apenas 14 anos após as primeiras movimentações independentistas em Boston, na América do Norte, foram influenciadas pelos mesmos princípios que conduziram à Revolução Francesa. Bocage, que por via de uma curta estadia em Lisboa não assistiu à prisão dos conjurados, terá certamente acompanhado o processo judicial e a sentença dos seus camaradas de armas goeses, que acabaram condenados à morte por enforcamento, de acordo com uma sentença emitida em 1788. Um ano depois, em 1789, Bocage é colocado em Damão, onde 2 dias depois abandona a instituição militar, pela segunda vez, pois já o tinha feito antes, em Lisboa, arriscando-se a ser fuzilado por deserção. Aparentemente, nenhum dos dois poetas abandonou o seu posicionamento eurocêntrico, de realçar, todavia, o facto de terem sido precursores da temática indiana na literatura europeia. O poema épico de Camões, Os Lusíadas, surge como a primeira obra sobre a Índia no conjunto da literatura europeia. Só na década de 1780 surgiram novas obras de origem europeia, desta feita de autores ingleses, cujas tramas decorriam nos cenários da Índia. Bocage e os seus textos escritos no Oriente foram, por conseguinte, contemporâneos das primeiras narrativas indianas. Finalmente, no soneto intitulado Em Louvor do Grande Camões, Bocage vai comparar o poeta de Os Lusíadas com o herói grego antigo, Aquiles, famoso pela fragilidade do seu calcanhar e, sobretudo, pelas grandes vitórias militares que espalhavam terror e morte. Diz Bocage que reconhece a glória e a sorte de Aquiles, mas confessa-se invejoso de Camões por este cantar o amor e o ciúme. Afirma-se, por conseguinte, como defensor do poder criador do amor contra o poder destruidor das guerras. Sobre os contrários, o terror e a morte dardejam embora Aquiles denudado, ou no rápido carro ensanguentado leva rastros sem vida o teucro forte. Embora o bravo macedónio corte, com a fulminante espada o nó fadado, que eu de mais nobre estímulo tocado, nem lhe amo a glória, nem lhe invejo a sorte. Invejo de Camões o nome honroso, da mente criadora o sacro lume, que exprime as fúrias de Lieu raivoso, os ais de Inês, de Vênus o queixume, as pragas do gigante pressuloso, o céu de amor, o inferno do ciúme. Impõe-se para fecho desta série de artigos assinalar o testemunho de William Beckford, um viajante inglês que terá participado num jantar em que Bocage também marcou presença, em Lisboa, no ano de 1787. Beckford registou no seu diário as suas impressões acerca do então jovem poeta. Um mancebo pálido, de complexão fraca, modos excêntricos, o Sr. Manuel Maria, a mais fora do comum, mas talvez a mais original das criaturas poéticas formadas por Deus. Sucedeu achar-se numa daquelas disposições de espírito, de entusiasmo e de exaltação que, à semelhança do sol no pino de inverno, brilham quando se espera. Milhares de ditos peculiares, de expansões de alegria zombeteira, de repente satíricos, disparavam-os de chofre, de modo que todos andávamos a tombos com riso. Mas quando começava a recitar algumas das suas composições, nas quais a profundeza de pensamento se mistura com os rasgos mais patéticos, senti-me abalado, comovido. Em verdade, pode dizer-se que este caráter extravagante e versátil possui a verdadeira varinha de condão com que a seu belo prazer anima o petrifica. Apercebendo-se de quanto me atraía, disse-me: não esperava que um cavalheiro inglês condescendesse em prestar atenção a um versejador jovem, obscuro e moderno. Os senhores julgam que apenas temos um poeta, Camões, e que Camões nada escreveu de relevo, exceto Os Lusíadas. A importância deste testemunho advém essencialmente do facto de ser uma referência feita por uma relevante figura representativa do pensamento iluminado contemporâneo de Bocage. Trata-se, efetivamente, da validação daquilo que sabemos acerca da admiração que este nutria por Luís Vaz de Camões. O teatro de Bocage, Bocage no teatro. O Bocage, dramaturgo e tradutor de teatro, entre o antigo regime e o novo século.